Olá, meus irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo na santa paz de Deus, com lutas, mas Deus está conosco, não é verdade? Bem, hoje, nessa manhã, nós vamos estudar um tema que o autor propõe com o título de Jesus, a mão amiga de Deus. Mas antes eu quero orar com vocês. Gostaria que vocês fechassem seus olhos para a gente falar com o nosso Pai nessa manhã. Pai eterno, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Graças te damos porque temos o Senhor como Deus das nossas vidas. Graças te damos porque temos o Senhor Jesus Cristo como aquele que nos trouxe a conciliação com o Senhor. Ó Deus, nessa manhã eu te agradeço pela vida de cada irmão meu que está ouvindo essa lição, de cada amigo que está ouvindo essa lição. Ó Deus, nos dê um dia abençoado, um dia onde vamos poder te louvar e bendizer o teu santo nome na sua casa ou também em nossas casas, ó Pai. Deus, te agradecemos por tudo. Ó Deus, eu te peço nesse momento, com fé, Deus, que temos em Ti, que o Senhor possa estar abençoando e curando, Senhor, cada irmão que precisa de uma cura nessa manhã. Nós sabemos que o Senhor tem poder, ó Deus, para transformar e para restaurar. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, o tema proposto pelo autor é Jesus Cristo, a mão amiga de Deus, e traz aqui um estudo, um pouco de um estudo, e eu quero falar algumas palavras com os irmãos sobre a doutrina da reconciliação. Na semana que vem, nós vamos ver um pouco sobre a doutrina da justificação, e vocês vão entender um pouquinho do que cada uma é para as nossas vidas. E nós temos aqui como texto base o 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, e eu gostaria de ler com os irmãos nessa manhã um pouquinho desse texto. Então, vou ler com os irmãos, gostaria que vocês prestassem atenção. O título é O Ministério da Reconciliação. Paulo escreveu assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Paulo traz aqui um assunto de extrema importância para as nossas vidas. Para os dias de hoje,
e eu creio que há de ser o assunto mais importante até a volta de Cristo, e que nós não podemos deixar de pensar e de tratar, que fala sobre a reconciliação. Mas, Ricardo, reconciliação de quê? Então, eu quero voltar com vocês aqui um pouquinho na nossa criação, na nossa história, né? Vocês sabem que Deus criou todas as coisas, né? Céus e a terra, os mares. E no sexto dia, Deus criou quem? No sexto dia, Deus criou o homem, né? E a palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, ele o criou à sua imagem e à sua semelhança. Quando a Bíblia fala que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, não quer dizer que nós seremos ou seríamos deuses. Não. Ele quer dizer que nós fomos criados na imagem, na semelhança de Cristo, na questão da sua justiça. Nós fomos criados na semelhança de Deus, na sua santidade. Então, nós fomos formados desta forma, na imagem e semelhança de Cristo, sem pecado algum. Portanto, veio o pecado. Vocês sabem, né, da história que Adão e Eva, eles pecaram, comeram do fruto proibido. Então, o pecado, ele veio. E através daquele pecado de Adão, nós todos caímos. O homem em si caiu. Então, nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus, andar na sua justiça, andar na sua santidade. Nós fomos criados para sermos seres santos, né? Porque nós fomos criados à imagem de Cristo. Porém, o pecado veio através de quem? De nós. O pecado não veio por Deus. Nós nos afastamos de Deus através do pecado. Então, uma coisa que é preciso entender é que nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós pecamos. Então, o pecado nos afastou completamente da santidade de Deus, né? Então, todos nós caímos e nos tornamos inimigos de Deus. Mas olha aqui que vem o que Paulo escreve aqui no capítulo 5, né? Nós vimos aqui no capítulo 5, a partir do versículo 18, que há um ministério da reconciliação. Nós estávamos afastados e hoje Cristo, ele quer se aproximar de nós, né? Aqui, como eu falei, está se falando da doutrina da reconciliação. Existem tantas doutrinas que a gente pode estudar, né? Essas duas últimas serão doutrina da reconciliação e doutrina da justificação. Quando vocês escutarem, por exemplo, é uma doutrina. O que é uma doutrina? Não precisam ter medo dessa palavra, é uma doutrina. Doutrina nada mais é que um conjunto de ideias, né? Um conjunto de informações, de ideias a serem transmitidos. Então, a doutrina da reconciliação quer nos trazer essas ideias, essas informações, que há uma reconciliação que é feita, é oferecida por Deus, para que nós possamos nos tornar novamente amigos de Deus. Então, o pecado criou uma inimizade entre Deus e o homem. Essa inimizade foi posta por nós. O homem pecou, a gente buscou isso, a gente procurou isso. Portanto, há então, como o autor fala aqui no livro, uma inimizade. E às vezes, se você olhar de primeira mão, você pode achar até estranho. Poxa, inimizade entre homem e Deus, entre Deus e o homem, realmente existe realmente essa inimizade. E imagine assim, você tem um amigo, né, aqui, e por algum motivo você se desentende dele
e ali pode se formar uma inimizade, né? E aqui o que o autor traz para a gente é que essa inimizade entre o homem e Deus, ele cria alguns conflitos, né? Surgem conflitos que a gente vive diariamente por conta desse pecado. Existem conflitos de nós para com o mundo, e existe o conflito principal, que é o conflito da gente com o nosso Senhor. Então, há esse conflito. O homem que não tem Cristo, que não foi reconciliado, ele tem uma inimizade com Deus, sim. E há esse conflito que é muito forte. Enquanto o homem não aceita a reconciliação de Deus com ele próprio, através de Cristo Jesus, essa inimizade vai existir. Todos nós aqui já passamos pela conversão, somos novas criaturas diante de Deus. Mas antes, nós éramos inimigos de Deus. Então, o pecado, ele era imputado a nós, porque a gente não era reconciliado com Deus, né? Então, aquele peso estava em nossas vidas, porque a gente não aceitou a amizade, a reconciliação de Deus através de Cristo Jesus. Então, o pecado, ele nos faz inimigo de Deus, ele nos afasta de Deus. Agora, o pecado nos afasta de Deus, né? Nós ainda não temos Cristo, mas existe uma forma da gente desfazer essa amizade, como essa inimizade, como o autor diz ali. E essa forma de desfazer a inimizade é algo muito interessante. Porque se você parar para pensar, quem sofreu por essa inimizade diretamente foi Deus. Por quê? Porque foi o homem que criou essa barreira, né? Então, Deus ali, ele está sendo como a parte que não fez nada. Quem criou o problema foi eu e não foi Deus. Mas o interessante é que há uma forma de desfazer essa inimizade, mas não é através de mim, o causador da inimizade. É através de Deus que sofreu com essa situação toda, né? Que pagou por essa situação dele, que foi o caluniado, que foi que foi colocado de fora da amizade. Então Deus, ele vem aqui trazer para a gente uma forma para a gente desfazer essa inimizade, para que a gente possa se reconciliar com ele, e é ele que quer se reconciliar com a gente. Não é eu que estou procurando, é ele. Olha o que diz aqui o texto no versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo Jesus, aqui na terra, Cristo Jesus, Deus, para que o homem se reconciliasse com Deus através dele. Então, a morte de Cristo Jesus ali naquela cruz, a cruz é um papel importantíssimo, né, nesse processo de reconciliação, nesse processo da doutrina de reconciliação. Então, Cristo, Deus em Cristo, ele estava nos trazendo para a reconciliação. E Deus estava reconciliando o mundo. Olha que máximo. Houve uma ruptura e a pessoa que não teve nada a ver com isso é ela que volta para trazer a reconciliação. Aqui a gente pode aprender algumas coisas. Quantas vezes na vida a gente briga, né, por coisas tão pequenas, e às vezes a gente sabe que a outra pessoa tem razão, e mesmo assim a gente não busca para tentar para resolver, para se reconciliar. Às vezes a gente pode resolver um problema com o nosso amigo, com a nossa família e tudo mais, e a gente tem que liberar, né, dentro de nós o orgulho e tudo mais. Mas a questão aqui, que trata da salvação, é que Deus, ele se fez homem através de Cristo Jesus. Ele morreu em nosso lugar, porque
o pecado estava sobre as nossas vidas e Cristo tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e levou ali para a cruz e fez esse processo de reconciliação está aberto, né? Esse processo está para as nossas vidas. E é preciso se reconciliar com Deus, né? É preciso a gente ter uma vida de santidade diante do nosso Senhor. O versículo 18 diz que, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós nos rebelamos contra Deus, mas Ele veio para nos reconciliar com Ele. Deus não precisava se reconciliar conosco, porque nós é que nos rebelamos. Ele não precisava disso, nós é que precisamos, né? A gente tem que buscar esse relacionamento de reconciliação com Cristo em todo o tempo. Olha que interessante, Deus aqui ele busca o transgressor para se reconciliar com Ele. E é tremendo esse relacionamento com o nosso Deus. Como eu disse, eu creio que aqui nessa manhã eu esteja falando com todos que já foram reconciliados com Deus. Já não vive mais uma vida de pecado. Porque aquele que vive o pecado, vive com amor ao pecado, é bem provável que ainda não tenha passado por uma reconciliação. Todos nós pecamos, mas quando você peca, você sente que algo está errado, porque o Espírito Santo está em você. Mas se você peca, a gente precisa parar para pensar se realmente a gente passou pelo processo de reconciliação, porque Deus quer que eu e você sejamos reconciliados com Ele, como eu expliquei no início. Nós fomos chamados para a justiça e santidade, mas o pecado, ele nos separou. Então, Cristo, o ofendido, o ferido, ele volta para nós e quer se reconciliar conosco, mesmo nós sendo os pecadores. Amém? E mais um ponto interessante aqui é que há um processo de reconciliação. Cristo ele quer se reconciliar com o mundo, né? E nós, os que já foram reconciliados com Cristo, temos um papel muito importante diante dessa situação toda. 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 1, versículo 18. Deixa eu só abrir aqui, irmãos. A mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Olha só, é loucura para os que se perdem, os que são inimigos de Deus. É loucura. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A palavra de Deus, para muitos, é loucura. Mas para nós, que a gente já entende, né, a gente já passou pelo processo de reconciliação, ela tem que ser viva. Aqui, voltando lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, olha o que fala aqui, ó. Na parte C do versículo 19, diz assim, ó, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Ele. Paulo diz o seguinte, olha, rogo para que vocês se reconciliem com Cristo. E vocês sendo reconciliados com Cristo, Ele confia em você a palavra de reconciliação, porque você é o embaixador de Cristo. E é como se Deus exortasse através de você, através de mim, porque nós fomos reconciliados com Ele.
A graça e a misericórdia de Deus, ela é tremenda, ela está sobre a nossa vida. E quando a gente é reconciliado, flui da gente a palavra de Deus. E a gente começa a falar de Deus para outras pessoas e outras pessoas também são reconciliadas através de Cristo Jesus. Essa doutrina de reconciliação é a doutrina talvez a mais importante para que o homem possa voltar para Cristo Jesus. Interessante é o seguinte, nem eu nem você temos poder para nada, para nada. Nós somos apenas embaixadores, sabe? Igual uma embaixada que está no Brasil. O poder, a força vem de lá, a embaixada só passa a informação. Nós somos embaixadores para falar de Cristo Jesus, para trazer a ideia da reconciliação, porque aquele que não for de Cristo vai para o inferno, sabe? Vai morrer no lago do fogo. E nós precisamos falar para quem está ao nosso redor. Não deixe de falar para quem está ao teu lado, meu querido. Alguém da tua família que você ama. Fala de Cristo, porque só Ele vai reconciliar, só Ele vai dar a vida eterna nos céus. Nós, eu e você, temos a responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo aqui nesse mundo. Nós somos aqui peregrinos, como já falei isso. Nós temos essa responsabilidade. A gente precisa falar que existe uma doutrina, existe um Deus, existe um Senhor que quer se reconciliar conosco, mesmo a gente sendo pecador. Há uma proposta de reconciliação para as nossas vidas. Amém? Era para falar pouco, mas que Deus nos abençoe, Deus fortaleça você na sua caminhada. Não desista, não desista. Eu falo para você o seguinte, ó, esse aqui é o que vai fazer a gente não desistir. É a palavra de Deus e oração. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Um grande abraço.